Entranhado entre a China e a Índia, o Tibete fica situado na região conhecida como o Telhado do Mundo. Localizado em um planalto, ele é separado do Nepal e da Índia pelos Himalaias e da China pelas montanhas Konlon. O diretor executivo da Casa do Tibete em Nova York, Ganden Thurman, fala sobre a situação única do Tibete. O Tibete sempre esteve sob a proteção ou em parceria com alguns outros poderes maiores. Então eles não têm a necessidade de uma grande força policial. Eles geralmente tiveram leis externas que lhes foram impostas. Eles não tiveram necessidade de um grande e forte governo central, porque sempre havia outro governo ao redor, de modo que apenas continuaram administrando com as suas instituições religiosas. E isso funcionou suficientemente bem. De acordo com documentos históricos, a primeira interação estreita entre a China e o Tibete ocorreu em 640 d.C. Foi quando o rei tibetano Songtsen Gampo casou com a princesa Wensheng, sobrinha do imperador chinês Taizong, da dinastia Tang. O casamento formou uma ponte entre as duas culturas e fortaleceu o vínculo entre os dois países. O Tibete estabeleceu laços mais estreitos com a China durante a dinastia Yuan, entre os anos 1271 e 1368, quando o Império Mongol conquistou o Tibete e, mais tarde, a China. A conquista lhe tirou seu antigo sistema de reis e da nobreza e esse tipo de coisa. Ela mudou sua ordem social muito dramaticamente, é claro, como em todas as conquistas, todas as invasões fazem isso. Os mongóis, por qualquer razão, decidiram que o budismo tibetano seria a religião do Estado. Assim, o Tibete tornou-se o Vaticano do Império Mongol. Os mongóis provocaram mudanças duradouras na história do Tibete. Os ajustes adicionais feitos pelos mongóis se traduziram em colocar os religiosos como responsáveis por esse território. Então eles colocaram os religiosos como responsáveis pela área tibetana dentro do Império Mongol. Depois disso, por diversas razões, os tibetanos mantiveram mais ou menos esse sistema. O Tibete tornou-se conhecido como uma das 13 províncias da China sob o domínio mongol, e os tibetanos produziram uma enorme influência na corte imperial. Quando a dinastia Yuan desabou, o Tibete reafirmou sua independência. Nessa época é que o título de Dalai Lama foi conferido a líderes espirituais tibetanos. Mais tarde, sob a dinastia Ming, a China reassumiu o governo sobre o Tibete, mas a região ainda manteve um elevado grau de autonomia. Depois disso, a dinastia Qing impôs um conjunto mais rígido de regras e regulamentos para o povo tibetano. Com a queda da dinastia Qing em 1913, o Tibete experimentou um curto período de independência, até 1950, quando as forças comunistas chinesas invadiram a região. Por mais de 6 décadas, o povo tibetano sofreu com as políticas brutais do regime comunista chinês. Atualmente, os tibetanos, tanto no Tibete e no exterior, desenvolvem uma campanha por um Tibete livre. Os tibetanos querem apenas direitos básicos, direitos humanos básicos, liberdade religiosa. Eles querem ser tibetanos em sua própria pátria. Eles querem ser capazes de celebrar os nossos rituais, nossa cultura e nossa linguagem. Mas a China não está permitindo que isso aconteça.